Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com o nosso ancião do Tri, o nosso oráculo do Endurance, Beto Nitrini. Cada dia com a alcunha nova que fala, Wagner, beleza? E o nosso queridíssimo onliner, Serginho Magalhães. Fala, Sé. Fala, não chamou de gordinho hoje, mudou, agora é onliner. É, onliner. E aí? É criando tendências, né, Serginho? A gente tem que inovar, Aí, a gente não pode... Com novidades, sempre com novidades. Sempre com uma pegadinha só. E hoje aqui temos um assunto extremamente importante, extremamente negligenciado também pela maioria dos atletas, muitas vezes desconhecido até dos técnicos. Vamos falar de algo que todo mundo vivencia e que pouca gente respeita, que é o quê, Betão? O descanso, né? O descanso. Você descansa muito, Betão? Eu descanso. Né? Eu descanso. Também que essa Quando sua idade pede, não tem jeito, não né, tem Betão? jeito. Se não descansar, o que acontece? Não, você quebra. Tá quebrando. Mas ficando velho vai dormindo cada vez menos também, né? O tem Betão isso deve estar também. dormindo menos Eu agora. durmo bem, cara, durmo bem. Ele Eu vou falou pra falar mim- aqui, eu durmo bem. Ele falou pra mim que agora ele tá acordando, quando é 5 horas ele acorda, vai cuidar das plantas. Primeiro ele vai cuidar das plantinhas, depois ele vai ter pro treino e tal. É normal da vida da gente, né, Betão? A gente tem que começar a ter essas alterações mesmo. Mas eu vejo por aí muita gente periodizando o FTP, periodizando carga, pace, mas pouca gente periodiza o sono, periodiza o descanso, né, e questões correlacionadas. A ideia, muitas vezes, de descansar traz a ideia de preguiça, né, Betão? Traz aquela ideia de tipo que, poxa, para que eu vou descansar? Eu não preciso descansar. E que muitas vezes é negligenciado porque é nesse momento onde a gente realmente melhora, onde a gente realmente evolui na nossa performance. E aí, estamos aqui hoje, novamente, Betão, com a nossa sócia praticamente, sócia. contribuinte já do programa, porque veio duas, já tem que pagar o boleto, né, Betão? Já entra no rateio. Já entra no rateio. Eu não sabia. Doutora Thaline Costa, uma salva de palmas já conhecida aqui para nossa Obrigada. doutora Thaline Costa. Vou refazer aqui, né, Betão? Médica do esporte pela Unifesp, especialização em acupuntura médica, doutora, agora de forma correta, em fisiologia do exercício também pela Unifesp e sócia fundadora do Instituto Olimpo. Tivemos um bate-papo extremamente interessante outro dia, né, Betão? Falando sobre heads, que também está um pouco correlacionado, mas a pergunta que não quer calar, o descanso ainda é considerado uma fraqueza, muitas vezes. O atleta, quando vai descansar, ele se sente fraco, preguiçoso, e isso é meio que, né, no meio esportivo, é muito mal falado ou muito mal visto, muitas vezes, né? Especialmente no Endurance. Por que você acha que isso acontece, Thaline? Nossa, começamos... Pinga fogo, né, Betão? Não teve nem introdução, né? Nem oi, tudo bem? Oi, Né? gente. É um tudo prazer bom, estar aqui. prazer. Já vamos Já pro começou. arrebento, sabe por quê? O sócio, Betão, quando é isso, sócio... Já vai pegando intimidade aí uma Já desgraça. entra pro programa, né? Isso se eu não der um apelido pra ela, é melhor ela começar. Já, cuidado. Já. Olha, opinião pessoal, né? Eu acredito que esteja muito enraizado as nossas crenças limitantes. Que a gente aprende, vê, a gente até conversou um pouco sobre isso, no pain, no gain, trabalha enquanto eles durmam, treina enquanto eles durmam, e isso está muito enraizado, né? Principalmente antigamente, eu acho que agora tá mudando um pouco, mas ainda é super valorizado, Socialmente, a pessoa que não dorme, a pessoa que se sacrifica, que dá o sangue, e isso acaba gerando uma ideia errada do descanso. Então, eu acredito muito que esteja enraizado nessa crença, assim, de que foi construída de mais é melhor. Você já entrou em alguma vez nesse mindset, você ou o Serginho, de que quanto mais melhor, seja em treino, em trabalho, em pouco descanso, enfim? Eu acho que isso tem, né? Isso tem, Wagner. Assim, acho que o Betão também pode falar. Eu acho que todos nós, inclusive você, a gente foi criado, né? Pelos nossos pais e inclusive no trabalho por onde a gente passou, né? Aquela coisa de horário para chegar, horário para sair, assim, até hoje se fala muito nisso. A gente está falando de esporte, mas a gente está falando que isso talvez seja uma cultura que vem de outras coisas, né? Aquela coisa da carga horária de trabalho, você tem que trabalhar tantas horas, então você tem que treinar tantos dias.
Então, a gente cresceu com essa cultura de não se permitir parar, né? Não se permitir dar umas férias, né? Tirar um day off, né? Quantas você nunca sentiu, aposto que você já sentiu aquela coisa de vergonha de você falar que você estava num day off, pô, vou me ver aqui, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Mas a gente está levando para o esporte, mas tem uma cultura geral sobre isso, né? Você sabe que day off lá na TT é que nem cometa, né? Não, eu acho que a gente tem uma... Eu acho que isso é o que o Serginho falou, é uma realidade, né? Se a gente for gerações para trás, né? A gente vai pensando como era o meu avô, como era meu pai. Meu avô acho que era pior que meu pai, assim, né? Trabalhava, tinha muito pouco, quando tava em casa, tava descansando, né? E a mulher cuidava da casa. Meu pai, eu lembro, pô, meu pai é médico, né? Fazia professor universitário, então eu via muito pouco meu pai, né? Meu pai saía cedão e voltava de noite, que às vezes dava plantão, eu via meu pai no fim de semana, né? E a gente já trabalha um pouco menos, a gente já divide funções com a esposa, porque a esposa também trabalha, minha mãe também trabalhava, então depois quando a gente começou a trabalhar quando eu tinha 10 anos. Mas a gente hoje já trabalha, e a gente já foi diminuindo, mas no esporte mesmo, no começo, era assim, né, Wagner? Quando a gente pensa lá, o que era o triatlon nos anos 90, era isso aí. Era, os mais fortes sobrevivem. Exato. Entendeu? O treino era sempre o resta um, era sempre porrada em cima de porrada, nunca tinha um treino leve, era só porrada. Você tinha um day off, mas enquanto você tava treinando, era porrada. Né? Não tem essa de não. Vamos sair para fazer 2 horas de rodagem leve? Não tem. A rodagem começava leve, e quando você olhava 2 minutos depois já tinha um colocando um corpo na frente, o outro ia sobrando, começava 10, acabava 5, né? Sim. Então, acho que tem um pouco disso, acho que tem esse momento aí. Todo mundo passou por isso. Eu acho que a nossa sorte é que a sociedade, em tese, evolui, junto com os estudos científicos. E o esporte também evoluiu nesse ponto. Que trazem, né, o fundamento, a fundamentação pra gente, de fato, valorizar o descanso, né? E não ter vergonha de descansar. Eu lembro uma vez que eu fui correr às 8 da manhã. Eu fiquei com vergonha, porque eu falei meu Deus, eu tinha que estar correndo às 6, né? Porque 8 não trabalha, não faz nada. Horário de rainha, né? Já tem herdeira, isso, né? O horário de herdeira, tem todas as piadas, os memes. Você tá de férias, às vezes você vai correr tarde e fala, pô, tô mal. O que eu tô fazendo aqui, né? Exato. Eu não tenho esse problema. O que todo mundo tá pensando? O que as pessoas estão pensando, vivendo correndo ali? É verdade. Que coisa maluca. A gente tem, mas todo mundo tem isso. Tem, é uma luta pra você não ter e mudar essas crenças, porque estão enraizadas, né? Vamos lá. E você recebe, né, no consultório, né? A gente vê o quanto... No outro episódio a gente falou de deficiência de alimentação, né? Quanto do atleta que a gente percebe que não tá performando, que chega no consultório cansado, que o problema dele é falta de descanso? Nossa, é muito frequente. É muito frequente. Assim, falta de descanso, inclusive sono, né? Não só... Porque... A gente, quando o atleta está acompanhando com um profissional de educação física confiável, você, em tese, você acredita que ele está tendo uma boa periodização com descansos programados. Mas a parte dele, né, de descansar, de dormir, é muito comum ter uma deficiência de horas, até os estudos falam, né, atleta dorme, assim, deveria dormir mais, mas acaba dormindo menos para conseguir encaixar o treino, o atleta amador principalmente, para conseguir encaixar o treino. Então acaba abdicando as horas de sono para poder conseguir encaixar a rotina de trabalho, de treino, de filhos, enfim, e isso é muito comum. E eu acho que a maior dificuldade é as pessoas aceitarem, né, essa realidade, de você falar, olha, tá faltando horas de sono aí pra você. Mas aí com educação a gente vai conseguindo transformar as pessoas. O Serginho daqui a pouco volta, mas eu queria entender uma coisa. Você acha que existe uma glamorização no sofrimento? Muito. Dos atletas, principalmente no endurance, né? Muita. O quanto isso pode impactar negativamente, mentalmente, eu acredito, os atletas e principalmente as mulheres que ainda têm, às vezes, dupla jornada? Sim, o impacto é tremendo. E são as comparações que a gente faz com vidas totalmente diferentes. Aliás, a gente não sabe como é que é a vida do outro. A gente vê o que ele posta, o que ele quer que a gente veja. Bom, né? Que é o treino, tá tudo bem ali. Então, gera uma comparação de que a vida do outro é perfeita, né? E que ele consegue treinar muito. E aí você quer também, só que você não para olhar para a sua vida, a sua realidade, a sua dupla jornada.
E isso é um problema bem grande, bem grande. Bini, assim, uma dúvida, né? A gente está falando de sono e a gente sabe que tem diferenças. Tem pessoas que têm problemas realmente reais, né, para dormir, né? Eu não sei por qual questão. E tem pessoas que nunca tiveram problemas, eventualmente numa carga muito excessiva de treino ou ansiedade, ou momento de vida, elas pioram, né, a qualidade do sono. Como que o sono de má qualidade ele impacta, né, diretamente na recuperação física e até na parte cognitiva e emocional dos atletas? O sono tem influência direta, né, na reparação muscular, na nossa função cognitiva, na consolidação de memória, na produção hormonal. Então, ele impacta em todas as funções do corpo. Então, se a gente priva o sono, a gente vai estar com todos esses pilares alterados. Então, é necessário dormir porque faz diferença física e cognitiva. E existe diferença existe diferença entre homens e mulheres, é óbvio, né? Mas o ciclo menstrual tem interferência no sono da mulher também? Tem algumas mulheres que sim. O ciclo menstrual é uma coisa muito pessoal. A gente não pode enxergar o ciclo menstrual como uma doença. Sim, sim. Né? De falar assim, não, no ciclo menstrual cai performance, aumenta risco de lesão em determinadas fases. A gente tem que tomar cuidado porque não é doença e tem mulheres que não sentem absolutamente nada. Sim. Mas tem mulheres que ficam, sim, ali com uma labilidade emocional e isso também pode alterar o sono, tá? Então, a gente tem que individualizar bastante, mas tem mulheres que sentem, sim. Vou entrar numa pergunta. E o que elas precisam observar, Thaline, o que a mulher treina precisa observar em relação ao sono e ao ciclo para entender melhor o próprio corpo, na tua opinião? Olha, ela tem que se entender, se observar se as coisas acontecem ciclicamente, né? Ou seja, porque é o ciclo menstrual que vem todo mês. E aí, observar essa correlação. Pode usar os wearables, né, para observar os parâmetros, entender se isso está correlacionado a como a época que vem a menstruação, em que momento, a percepção individual de fadiga, tudo isso é você se conhecer, né, na verdade. Então, isso faz diferença na hora de você entender se precisa ter intervenção ou se está tudo bem. Eu tenho uma dúvida aqui referente a isso que entrou na questão do sono, entrou na questão de mulher. A gente tem algumas atletas que estão indo para a Kona agora. A gente sabe que tem uma questão importante que são duas, né? O fuso, e aí que envolve muitas vezes a questão de sono, recuperação e reparação. E tem a questão de temperatura, onde lá na ilha a gente sabe que normalmente é muito quente. Como que você acha que deve ser a aclimatação dessas mulheres? Não a aclimatização que é no lugar, mas a aclimatação aqui, uma vez que pode coincidir com o ciclo menstrual delas, e esse ciclo ter aí já uma alteração de temperatura de 0,5, 0,8 na temperatura. Como você vê isso ou como você orienta isso? Olha, pensando em ciclo menstrual, o ideal é a gente já ter mapeado competição versus ciclo versus o que você sente, né? Se é prejudicial ou não, para a gente ter o ciclo na nossa mão através de estratégias de anticoncepcional e evitar que você vá cair no dia da competição, porque se você tiver prejuízo por isso, né? Mas pensando, né? A gente tem que calcular bem a questão do fuso para ver quanto tempo antes o atleta idealmente precisa chegar, ou chegar o mais em cima possível para tentar evitar que você tenha efeitos, né, do jet lag ali. E aí, pensando em temperatura, a gente sabe também que tem a temperatura ideal do quarto, né, para dormir, né, que é ali de 21 a 24 graus, então entender como é que vai ser lá para que você não prejudique, porque você precisa ter uma queda da temperatura corporal para influenciar na indução do sono. Então, isso é importante fazer um planejamento de fato. É uma questão complexa. Muitas vezes a gente não imagina isso.
né? Eu acho que você já podia tirar essa pergunta de uma dessas daqui do cartão. Ele já começou com uma pergunta. Hoje eu tô nervoso. Hoje já então. podia aliviar. Ele não aguenta. Não é, porque meu remédio, a dose tá errada. Caraca, então essa eu daqui tô já hoje... foi várias perguntas numa só, com várias coisas entremeadas no Interligadas, meio. menstruação, Momento sono, Gardenal. temperatura. Momento Essa foi Gardenal. Momento Gardenal, vamos cruel. mudar. Não é porque eu fico pensando, a gente tá nesse momento, e aí são coisas que muitas vezes, como técnicos, nós não levamos em consideração. Nós entendemos pouco algumas questões de fisiologia da mulher, e aí acabaram levando em consideração até isso. Não, mas você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Tô falando aqui. Mas isso é normal, né? Eu falar coisa que você nunca pensou. Não, mas pensa, eu tava pensando, você falou, né? Pô, às vezes tem a prova em Kona, tem o ciclo de menstruação, a menstruação pra cair perto. Dá pra... Dá pra manipular. Muito, dá pra jogar muito? Dá pra jogar pra frente ou antes? Dá pra manipular. Dá pra manipular. Dá pra ter o ciclo na anticoncepcional. sua mão através do uso de Não, anticoncepcionais. já trabalhei com reprodução de grandes animais como veterinário, né? Então, mas Não é animal de grande não porte, com mulheres, né? diferente. Então que a gente manipulava tudo, né, meu? Mas não sei se com mulher daria pra fazer alguma Mas coisa. dá, e aí é uma liberdade pra mulher que não tem preço. Então ela só tem que ter o conhecimento, que pode ser Sabendo a ter o data, ciclo daí na pra mão você dela. E jogar a gente pra- faz isso com muita frequência com as atletas. Nós, em É, conjunto porque com os deve ser um alívio, ginecologistas né, do pra esporte. mulher, né? Porque, poxa, eu vejo... Exato. Eu vejo que as meninas sofrem muito, né? com Tem isso, que né? usar, tem que usar. Taline, você acha que estamos vivendo uma epidemia de exaustão entre os atletas amadores? Olha, considero que sim, tá? Considero que sim, seja por deficiência energética, ou seja, o atleta não se alimenta de forma adequada, seja por falta de descanso mesmo, falta de tempo para ter uma respiração, tá? Ou seja, aqueles tempos de meditação que as pessoas estão Então no Instagram. estão na enxurrada de informação e não se permite nem respirar. E tem um estudo legal que fala que logo após exercício, para você reativar o sistema parasimpático, você fazer respirações profundas vai ajudar nessa recuperação que começa instantaneamente no momento que você para de treinar. E as pessoas já sai do treino atropelado para ir tomar banho, tomar café da manhã, espero que vá comer depois de treinar, e já ir trabalhar e não para, né, para ter um tempo para si. Que é o mindfulness. Enquanto toma o café, tá olhando o e-mail, né? Pra ver se tem alguma coisa já pra responder. Ou Instagram, né? enfim. Já tá preocupado com a reunião que vai começar. A pergunta que não quer calar, Beto, como você faz para ativar o teu sistema parasimpático, Betão? Eu espero que ele esteja funcionando sozinho, porque eu nunca pensei nele. Eu penso direto nele. Tô torcendo pra ele tá se ajustando bem. É isso. Não, porque a gente tem muito, né? Até você falou, né, de atletas amadores, acho que não só de atletas amadores, atletas profissionais também, né? A gente acho que tem tomado uma proporção, isso é importante que tenha sido falado, né? A gente vê vários atletas falando disso, inclusive no futebol, né? Eu gosto de ouvir muito podcast de atleta, né? De entrevista e tal. E até pouco tempo atrás, eu lembro quando... Eu não lembro qual foi o técnico que trouxe psicóloga pra dentro da equipe de futebol. Os caras falaram, jogador de futebol não precisa de psicóloga. Pô, o cara ganha não sei quantos milhões, vai ter problema de estresse, né? Pô, tá ganhando bem, vai ficar... Né? Então, acho que a gente tem muito isso, né? De que, pô, o cara que precisa de uma que tem um problema mental ali, que tá num burnout, que tá na coisa, o cara é fraco. Fraco, Então, pô, eu ia falar isso agora. É um negócio muito... Que o atleta não se permite ter problemas de saúde mental por ser interpretado como uma fraqueza. Né? Então, isso de fato é um problema. Doutora, você acha que hoje está muito na moda agora as estratégias de recovery? A gente não vai entrar nesse assunto profundo, mas você acha que tudo que está surgindo aí, isso ajuda, de certa forma, o atleta ou as pessoas tirarem um tempo e descansarem e se recuperarem? Bom, essas estratégias que tem de... Essas estratégias de recovery, elas são aliadas e elas são complementares. Não existe você falar de liberação miofacial, bota de compressão, crioterapia, banheira de gelo, sem você trabalhar a base. Alimentação, sono e bom periodização de treinamento. Então, elas vêm como ferramentas a mais. E o que acontece hoje? As pessoas, elas se apoiam na ferramenta a mais e ignora o que dá trabalho, que é cuidar da base. Então, assim, essas ferramentas, elas
estão cada vez mais sendo estudadas com boas revisões sistemáticas de que elas podem ajudar a recuperação, tá? Então, a banheira de gelo, acho que é aqui, embora tenha conflitos na literatura, tem muitas revisões sistemáticas que falam a favor, mas é aquilo também do atleta entender se para ele aquilo faz bem. Então, assim, é uma estratégia, mas não substitui a base, tá? Então, a gente tem que aproveitar as tecnologias, que elas são boas, mas com cuidado. Perfeito. Assim como a meditação, assim como talvez fazer uma yoga, fazer outras coisas vão ajudar essa pessoa a descansar, ou até entrar num ciclo de chegar em casa um pouco mais cedo e desacelerar para poder tentar ter a gente estava falando há pouco tempo aqui sobre o café, né? Que tem gente que corta o café a partir das 3, 4 da tarde, tem gente que toma café até mais tarde e não tem problema com isso, e tem gente que tem problema, né? Sim. Sim, é importante ter essa individualidade, porque essa questão de tomar estimulante depois das 16 horas, para a maior parte das pessoas que estão dentro de uma curva, isso vai prejudicar o sono. Uhum. Mas tem pessoas que têm sorte, que pode tomar café ali e depois dormir bem, tá? Mas então... eu não tenho problema com café, mas eu também não tomo depois das 4, e não é que eu não tomo porque... É porque eu não faço mesmo, né? Chego em casa, eu tomo no escritório. No escritório tem café, eu tomo café às 4, fico no escritório até umas 6 horas, então depois das 4 eu não tomo mais. Chego em casa não tem café, então eu não tomo. Vocês falam, não, pô, mas eu acho que é importante ter essa atenção também, né? Não só no café, né? Tem porque outras existem coisas as recomendações gerais, né? Que a gente tem que prestar atenção, porque a gente tem que se considerar dentro de uma curva, a curva de Gauss, né? Que você tá ali na normalidade, não que você seja as exceções, né? Então, existem os protocolos pra gente se guiar. Você respondeu muito bem essa questão do recovery, mas eu tenho uma outra pergunta em cima disso. Pode tirar a segunda aí, Betão. Meu Deus. Tô até suando. O estímulo de treino, ele provoca estresse, ele provoca inflamação, e isso é desejável de forma controlada. Quando eu utilizo meios de recuperação, muitas vezes eu causo, é isso que fala? Eu causo, principalmente o gelo, algumas limitações e inflamações que são esperadas via treinamento. Sim, perfeito. Como controlar, quando utilizar, qual o melhor momento do planejamento e se é interessante eu fazer recovery toda semana, o ano inteiro, o ciclo todo. Como você vê a prateleira do recovery nesse cenário? Tá, boa pergunta. Você difícil. Pegou essa, Betão? E com certeza não tem uma resposta literária clara sobre isso, tá? Então vai muito da experiência, mas o que a gente fala banheira de gelo, o excesso não vai fazer bem, porque você vai atrapalhar as adaptações desejadas pelo estresse, né? Então, é para permitir que tenha esses momentos para você poder evoluir no treinamento. Então, a gente recomenda ali às vezes num pós-prova, que você acaba trabalhando mais intensidade, e ali é o tudo ou nada, né? Você dá a sua vida. Então, num pós-prova, pode ser uma estratégia interessante, ou na fase que você tá no deload, né? Então, você vai usar as ferramentas de recuperação a favor da sua recuperação. Então, geralmente, eu acho que esses são os melhores momentos para você utilizar dessas estratégias. Agora, tem outras estratégias, né, que tem menos evidência científica de que elas atrapalham, né? Então, a gente pode, por exemplo, às vezes uma bota de compressão, não tem nem evidência científica que se funciona, mas se você se sente bem com aquela estratégia, pode não prejudicar, assim, Sim, tem um efeito placebo gigantesco, efeito muitas placebo. vezes. A bota dá sono, né? Exatamente, às vezes você coloca a bota e dá uma dormidinha. Dá uma dormidinha, então aí já tá um benefício da bota. Eu nunca fiz a bota, você acredita? Mas tem pouca evidência científica. Mas então é pessoal. Não tô condenando quem usa. Se você gosta, pode usar. É gostosinho, né? Você aperta ali. Você comprou a bota também? Mas eu não tenho em casa, mas eu usar uso. A bota. Vai ter bota lá no final de semana, eu vou usar. Sabe como a gente indica muitas vezes pro atleta? Primeiro, em fases, ou quando eu estou me sentindo extremamente cansado. Então, ok, vai fazer... utilize métodos de recovery, que não é os tradicionais, ou seja, sono, alimentação, descanso. Ou em momentos específicos já do planejamento, onde você, com o treino, você já não está mais visando o desenvolvimento desse atleta, diria uma capacidade, ou que não tem mais tempo de melhora para aquela competição. E aí sim a gente pode entrar com esse recovery para ajudar esse atleta a se manter ali
no nível alto de carga, mas se recuperando melhor, porque o estímulo que a gente está visando ali já não impacta mais em performance. Legal, E isso é importante, né? Porque a gente tem que estar alinhado com o treinador, de novo, né? Pra gente entender o nosso treino, a fase que a gente tá e o que pode ser benéfico ou não, porque às vezes uma pequena ferramenta pode prejudicar. É igual a discussão de uso de antioxidantes, né? Suplementação com antioxidante. Super divide, né, profissionais, se deve usar, se não deve usar, qual a fase de treino que deve usar, porque a oxidação, ela é uma coisa necessária, né, para o processo. Então, se você dá antioxidante, você pode estar limitando, prejudicando. A cascata, Então... É complexo, Beto. Ô, Vagnão, uma pergunta para você, que também a doutora vai poder responder. Quando você coloca um off na planilha, né? Normalmente você coloca, né? Tem lá. Eu não coloco off na planilha, porque o atleta já faz off por ele mesmo. Então, eu vou colocar mais off pra ele. Mas vou te perguntar. Você coloca um off na planilha, aí o atleta fala, não, off hoje? Vou dar uma nadadinha, vou nadar 2000. Tô me sentindo bem, né? Vou dar uma pedaladinha de 1h30, 2 horas, bem levinho. Né? Mas ele não coloca na planilha depois, ele não sobe o treino. Não, você consegue ver, você consegue saber se ele fez alguma coisa no dia que era pra ele estar descansando? Ou não tem Nem ligou o relógio, né, Betão? Não, Garmin, né? Não vai pro Strava, some, esse treino some. Esse é um treino só pro cara fazer escondido. Ele e o amigo, sabe? Ele e o amigo. Pra satisfazer aquela coisa, não posso ficar parado, né? O duro é quando você encontra o técnico da ciclovia, aí dá ruim. Mas, não, é difícil você saber, não né? Tem como, porque um treino só, muitas vezes, realmente não impacta tão negativamente assim, se foi um treino leve, de 1-2 horas, pra um cara que tem volume de Ironman. Agora, idealmente, se tem um off em planilha, tem um objetivo, né? Mas você sabe que quando tem um off é normal, tem uma galera que não respeita, né? Sim, normal. Mas eu acho que de repente pode ser interessante perguntar pro técnico se uma recuperação ativa faz sentido ali naquele momento, sabe? Exato. Tem que treinar inteligente. Né? Exato. Eu acho que é isso, né? O Wagner antigamente te responderia diferente. Hoje o Wagner fala, ok, tranquilo, se divertiu? Foi bom pra você? Foi. Ok, mantém. Vamos seguir. Wagner 50 mais. 50 mais medicado. Posso falar? Não, mas tô tomando uns 4 remédios agora. Mas eu acho que tem muito isso também de conversar com o técnico. Eu sempre falei, Wagner, eu não gosto de off. Então, eu acho que dá para ser planejado, né? A recuperação ativa. E aí é só conversar com o técnico, porque imagina, você faz um estresse a mais no fim de semana e você chega cansado segunda e vai atrapalhar a periodização. E aí o técnico vai ver, pô, você não tá recuperando, o que tá acontecendo? Ou você não tá rendendo como eu gostaria? O que tá acontecendo? Aí, então, o que eu tenho, eu nunca gostei, não gosto de off, mas o que eu tenho, assim, pra mim é o seguinte, claro que se eu tô precisando, eu paro, isso aí não tenho a menor dúvida, mas na segunda-feira, normalmente, que é o dia que eu faço o meu treino, eu faço 1 hora de pedal no rolo, mas eu não ligo nem nada. Eu ligo a televisão ali, pedalo 1 hora. Sem potência, sem frequência, sem nada. É bem levinho mesmo, é muito leve. Na segunda, é isso? Na segunda-feira de manhã. Aí eu pedalo 1 horinha ali, de boa, nado 1.500, 2.000 na segunda e na terça já volto ao normal. Mas meu off, entre aspas, o meu descanso é na segunda-feira. Porque domingo, normalmente, eu faço um longo de corrida, mas também é um longo bem leve. 5,40 por quilômetro, 1h30, não é bem levinho, 130 e poucos batimentos, é bem tranquilo. Mas eu não gosto, mas é a preferência minha. Mas assim, como o Wagner falou, tem muitas vezes que eu não tenho um off programado na planilha, mas meu trabalho me obriga a ter, de vez em quando. Eu vou viajar, eu pego um avião, né, vai para outro lugar, então você já tem uns offs aí que vão acontecer. Por isso que eu não tenho um programado, que vai acontecer. Né? Eu fiz uma conta uma vez, eu até dei uma aula uma vez na Unicamp, em que eu colocava assim, né? Olha, você tem lá X meses, né? Por exemplo, lá 4 meses. Você tem 120 dias. Aí depois você fala, tá bom, tira férias. Tira o final de semana que não conseguiu treinar porque tinha festa. Tira gripe. Tira não sei lá. Quando você vai ver, cai assim, 14, 20 dias a menos, ou seja, 3, às vezes 4 semanas a menos de treino. É muita coisa nesse ciclo, né? Então, por isso que a gente até evita muitas vezes dar off. Ou o atleta pede, fala, puta, tô precisando de um off, alguma coisa assim. Ou você já sabe que vai ter algumas falhas na planilha. E aí você vai considerando essas falhas. Quando não, aí sim, quando você entende que existe uma necessidade. E muitas vezes, quando você controla um pouco mais a carga do atleta, só se realmente houver muita necessidade para dar off, Betão. Caso contrário, vamos.
Vamos que dá pra treinar. Não acredita? Você é um ótimo treinador. Você tá dizendo? Thaline, como que você diferencia num cansaço normal um quadro de overreaching ou burnout físico, né? Tem uma diferença? Olha, o overreach não funcional. O overreaching funcional é aquele planejado pelo treinador. Isso é importante, a gente ter esse conceito de que o cansaço, ele é desejado para gerar adaptações no treino. Então, tem um certo grau de cansaço planejado, naquela período da periodização, que tá tudo bem. E você tem que saber isso com o seu técnico. E tem o não funcional, que é aquele que não tá planejado. Teve alguma coisa aí, ou você não se recuperou direito, ou então foi excesso de carga, ou falta de comida, enfim, tem o não planejado. Mas é difícil a gente diferenciar de um burnout, porque as coisas estão todas interconectadas. Porque alterações de humor, elas são precoces nesse caso. Então, a primeira coisa que vai mudar é o estado mental da pessoa. E aí, como é que você vai diferenciar? É claro, tem que fazer uma anamnese, às vezes procurar até especialistas, né? Para entender se aquilo é desejado. E outra coisa, o burnout não vai melhorar. Aí uma diferenciação, né? O burnout não vai melhorar se você tirar carga de treino. O overreaching não funcional, ali em semanas, vai se restabelecer. Então, tem essa diferença, nuance, essa pequena nuance que dá para entender se está relacionado a treino ou se é relacionado aos estressores da vida. Você já entrou em burnout alguma vez, Serginho? Não sei se burnout, mas já entrei num cansaço aí, talvez por... não acho que foi a gente falou já num outro programa de Redex, não sei se foi porque numa dieta um pouco mais acentuada, treino, e de entrar em algumas semanas de cansaço profundo assim, talvez tenha juntado com alguma coisa emocional, mas já tive momentos assim que teve que realmente parar tudo, olhar o que estava acontecendo e dar uma respirada, né, para poder retomar. Você já teve algum momento assim, Betão, que você achou que poderia ter exagerado? Cara, eu me lembro assim muito, não por causa dos treinos, mas por causa de privação de sono. Quando os meninos eram pequenos, meus filhos dormiam muito mal, assim, até os dois dormiram muito mal. Então, assim, a gente acordava muito à noite, eu e a Dê. E eu ia trabalhar de manhã, né? Então eu acordava muito à noite com eles, tal, para ajudar, para dividir com a Dê, né, o trabalho ali. E aí de manhã, quando eu acordava, cara, chegava no escritório, de quase dormir no carro indo pro escritório. E quando eu voltava pra casa à noite, cara, eu tava assim, de ter que tomar cuidado pra não dormir em reunião, sabe? De ficar num quadro assim que... Bem difícil. Lamentável, né? Mas é privação de sono, né? Privação de sono, assim, E tem até uma discussão literária falando sobre isso, que não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, a respeito de a depressão, ou burnout, ou a ansiedade causa o overtraining, ou o overtraining causa a alteração de humor. A gente não tem essa resposta literária. Então, ainda tem muita coisa a ser explorado nesse sentido. O que seria interessante, ou o que você observa primeiro, assim? Qual que é o sinal que é possível detectar em um atleta, seja o técnico, seja ele próprio, de que ele está com uma estafa, que ele está entrando num estado que já não é interessante, que já não é funcional? Tem um sinal claro que você fala, putz, esse é um primeiro sinal? Olha, seria fantástico se a gente tivesse esse sinal tão claro. Mas normalmente é queda de vigor, queda de vontade de treinar. A pessoa sempre foi motivada e de repente ela começa a perder o interesse. Faltar em treino, né? Então são sinais, mas assim, a gente não tem um marcador. Se tivesse, é a pergunta do milhão essa, tá? Vocês achando que eu sou preguiçoso? Olha aí, estou com overreach não funcional, fazem 15 anos. Falta o treino. Tem que treinar. No treino. A premissa é treinar. Quanto que hoje a gente tem? Porque assim, se fala muito de higiene do sono, né? Sim. Preparar pra dormir e tal. E a gente hoje tem esse maldito celular que, cara, você deita na cama que fica olhando o celular, né? Então,
Você usa o óculos laranjinha, Betão, aquele laranjinha lá, que agora tá na moda, né? Usar pra luz, pra luz azul, tira. Ganhei um desse aí. Nunca usei. Cara, eu acho que isso é uma coisa que atrapalha. O quanto que isso, que a gente falou do café, né? Quanto que o celular é pior do que o café? Eu vou trazer uma polêmica, porque, assim, tem estudo que fala que você usar o celular antes de dormir atrapalha a latência do sono, mas atrapalha em menos de 10 minutos. Então, pode ser que não seja tão vilão se o que você esteja olhando não seja muito ansiogênico. Mas, assim, atrapalha a latência, tá? Em 10 minutos. O normal é ali de 20 a 30 minutos para você pegar no sono. Então, você atrasa esse processo. Mas, assim, o principal é ambiente escuro, sem ruído, dormir sempre e acordar no mesmo horário. E a gente não pode também demonizar, porque tem gente que usa a ferramenta TV para relaxar. Então, para dar sono. Eu faço isso. Eu faço isso também. E a gente não pode... Não, você não pode. Entendeu? Você pode atrapalhar ali a latência do sono por conta da exposição à luz, mas entender o contexto da pessoa. Isso que é fundamental, a individualidade, né? O quanto que aquela ferramenta está prejudicando é individual. Então, a gente tem que conversar e explorar esses aspectos. Pode continuar no celular. E a raiva daquela pessoa que mal fala boa noite, você olha, tá roncando já, né? E você ainda tentando pegar no sono. Pois é, e isso é engraçado. Esse aí sou eu. Porque tem gente que acha que tem distúrbio de sono porque não tem a paciência de esperar esses 20 a 30 minutos. E aí, às vezes, procura médico, né? Falando, nossa, eu tô com insônia. Demora 15 minutos pra dormir. 15 minutos pra dormir, porque a gente tá uma sociedade muito imediatista, né? Tem que ser tudo na hora. Papou, deitou, dormiu. Não é todo mundo que funciona assim. Aí a pessoa quer Zolpidem, o Nox, né? Porque vai fazer isso. Você toma, você apaga. Isso não é um sono. Eu durmo em 2 minutos. 2 minutos eu durmo. Eu assim, também. Pum, acabou. Mas com remédio ou sem remédio? Não, sem nada, sem nada. Mas mesmo quando não tá treinando? Não, esquece, assim, eu tô na cama, tô vendo TV no celular, eu fechei o celular, pode estar ligado à TV, eu falo, vou dormir, eu juro, eu fecho o olho, acho que não dura 1 minuto, eu durmo, acabou. Não. A Andressa fala que a D, eu vou no quarto dos meninos, falo tchau pros meninos e deito pra ver televisão. Aí a Andressa vai lá, escova o dente da cachorra, aí ela fala, tem que escovar o dente da Vilma toda noite. Vilma é minha cachorra. Aí ela escova o dente da cachorra, vai falar boa noite. Eu nunca vi a Andressa deitar na cama, nunca. Essa é uma coisa que eu acordo de manhã, ela tá lá, eu vejo. Né? Quando ela chega, eu já tô dormindo. Oi. Ô, Wagner, a Juliana fala que no início, quando ela descobriu, ela não sabe que eu dormia rápido, ela se pegava conversando sozinha comigo, porque eu já tinha dormido, entendeu? Vocês são abençoados. Sintam-se sortudos por Graças isso. a Deus. Melhor cenário, né? Exato. Melhor cenário. Uma outra coisa que eu penso assim, a gente falou da história do descanso, do off e tal. Você acha que é necessário ter isso na planilha ou a gente consegue, da mesma forma que eu costumo utilizar, observando, entendendo e não deixar isso programado sempre na planilha? Dar o off quando necessário. O que você acha dessa questão da observância de fazer isso ou não? Ou você acha que já deve estar ali programado de alguma forma? Não, e eu acho que ainda depois da aula que você deu, quem sou eu para falar que o atleta precisa de off? Fale isso. Mas eu acho que essa observação, a individualidade, eu acho que essa resposta é isso, depende do atleta, do contexto de vida dele, da vontade que ele tem, de treinar todo dia ou não, ou daquele dia ele descansar. Então, eu acho que é possível ter essa estratégia agora, ainda mais você falando que é possível, então... Sem contar que agora é o cometa Harley, né? A cada 7 anos aparece um off na planilha, é assim que vai funcionar daqui pra frente, hein? É isso aí. Então, e você não quebra os atletas, então você faz bem. Então, eu acho que assim, tá tudo bem não ter off, né? Eu tento, né? Às vezes, você sabe que eu tento, né? Eu tento demais não quebrar os meus atletas. Mas eu acho que é isso, tá tudo bem observar, porque existe a individualidade. Mas Mas é isso, não é que você dá treino intenso, volumoso todos os dias. Né? Tá ali no plano uma queda de intensidade, queda de volume, então existe o descanso, mas o atleta tá treinando, mas naquela fase programada para isso. Então o problema é a pessoa achar que ela tem que treinar forte e intenso todos os dias, e aí isso é um problema em potencial.
né? A gente tem que ter uma variação para gerar essas adaptações, recuperação, supercompensação e por aí vai. Então, tem que ser bem planejado. Muito bom. Eu tenho uma pergunta básica, Wagner, para você, para a doutora Thaline. Assim, isso básico eu falando porque eu escuto falar. Eu treino cedo, né? Mas eu tenho amigos que treinam final do dia ou à noite. E eu tenho amigos que treinam cedo, que não treinam à noite, porque dizem que ficam muito pilhados, né? E não conseguem dormir. Existe alguma relação no horário de treino ser melhor ou pior? Ou não tem, ou de pessoa para pessoa isso varia? Qual é a opinião de vocês? Isso pode prejudicar o sono, treinar à noite? Assim, em bula, né, guideline, tá escrito que a gente tem que treinar até 2 horas antes de dormir. Mas isso é bula, né, receita de bolo. Às vezes não é a realidade da pessoa. Então, a gente também tem que entender a individualidade. Aquele treino prejudica o sono da pessoa, pegar no sono? Porque, assim, a literatura fala que sim, né? Por conta da liberação adrenérgica, liberação de cortisol, que num momento que não deveria estar alto, vai aumentar. Tá? Mas, assim, eu já li estudos que se o atleta for constante, ou seja, ele tiver uma rotina de treino noturno que seja, vai gerar adaptação e aí não vai ser tão prejudicial para o sono, desde que ele crie a rotina de treinar sempre no mesmo horário à noite. Agora, o que pode ser um potencial problema nesse estudo que eu li é ter, uma hora eu treino de manhã, uma hora eu treino à noite. Aí gera uma bagunça para o corpo. Mas a rotina, o corpo se acostuma. Então, assim, mas é um estudo pequeno, com ciclistas, inclusive de alta performance, que eu achei super interessante. Mas em guideline, em tese, você tem que treinar nos momentos que o cortisol está mais alto. Já naturalmente do corpo. Aí você aproveita o cortisol alto e aí você vai encaixar o treino naquele melhor horário, entendeu? E aí vou emendar, assim, uma pergunta. Eu conheço pessoas que treinavam à noite, não dormiam tão bem e mudaram um pouco na fisiologia delas para treinar de manhã e começaram a dormir melhor. Isso é uma estratégia também para, às vezes, a pessoa mudar a rotina, reacostumar o corpo a treinar em outro horário para poder tentar dormir melhor e ter um descanso maior? Super, tá? Então, super é uma estratégia. O exercício executado pela manhã ajuda o que a gente chama de pressão de sono, que é aquela pressão necessária para você ter o sono noturno. Então, é uma estratégia, sim, mudar, e é o que é recomendado. Então, é isso. Se você estiver na média, é o ideal você treinar pela manhã. Mas tem as pessoas que têm um cronotipo noturno. O ciclo circadiano, muitas vezes, dos atletas, ele muda também, E né? é modificável, exato. Então, eu já vi essas questões de atletas que treinam de manhã e se adaptam, treinam à noite e se adaptam. Isso que você falou é verdade. Eu gero uma descarga adrenérgica que muitas vezes o meu parasimpático ali, meu vagal, não ativa mais, ele tá extremamente ansioso ali para dormir, ele não consegue baixar para dormir. E eu já vi também alguns estudos que trazem a questão, muitas vezes, cardio no treinamento pela manhã muito intenso, que muitas vezes pode sim gerar algum tipo de dano. Então, assim, é complexo, mas é algo que eu acho que é extremamente adaptável à rotina de cada um. E aí tem um outro ponto, né? Tem pessoas que nunca vão poder treinar pela manhã e tem pessoas que nunca vão poder treinar pela noite. Como que a gente faz? Adapta. Treine. E treine. Não deixe de treinar por isso. Adapta. Mesmo que o horário não for o ideal, você vai ter benefícios muito maiores fazendo exercício do que você ser sedentário. Exatamente. Entendeu, Betão? Não pode ser sedentário. É isso. Muito bom. E aí, vamos pro Penalty Box de novo? Pô, já fizemos um monte. Nossa, já também, né? Já teve... Ele ama esse momento. Até eu já tô com dó aqui já. Tanta pergunta dura aqui. Eu vou só fazer uma pergunta sem ela tirar a carta, então. O que você diria para um atleta que ainda acha que descanso é coisa de atleta fraco? É isso, é entender. É isso, é fraco mesmo. Não, você imagina, isso não é fraqueza. É isso, ela ia falar, ela ia. Não, quase. eu sou defensora, eu sou a maior Quase defensora. saiu. Maior defensora do sono. Eu sou dessas que o atleta fala e eu falo assim, priorizo o sono, sabe? Mas é o atleta entender que a qualidade do treino depende exatamente do que você faz assim que termina o treino. Então, é precioso. A sua alimentação, a sua reidratação, o seu sono, e isso é fisiologia pura.
Então, assim, o atleta tem que entender que isso já está consolidado. E não que tem que treinar mais, cada vez mais, e não ter recuperação. Então, deixa eu te fazer, então, eu vou emendar uma nessa. Quão difícil é convencer o atleta que ele precisa descansar? é difícil, viu? Mas, assim, trabalho de formiguinha no sentido de educacional. A gente convence mostrando que cai performance, né? Então, ele poderia render mais se ele descansasse mais. E a gente também convence falando, isso menos, porque as pessoas não estão tão interessadas na saúde, mas sabe que uma deficiência de sono vai aumentar risco cardiovascular, então risco de diabetes, de infarto, de demência. Então, você começa a mostrar esses dados para os atletas e às vezes eles ficam assustados, falam, não, preciso mudar mesmo, sabe? Então, é mostrando através de educação que o sono é pilar que é insubstituível. Eu acho que a gente tem visto os atletas profissionais mesmo falarem mais disso, né? De recuperação, de treinos leves, né? Do tal do 80-20, né? Os caras fazem 80% dos treinos abaixo de zona 2. Então, acho que tem uma... Mas existe um conflito muito grande, Betão, nessa questão, que é o entendimento. Porque aí você fala assim, poxa, os atletas fazem 80-20, né? Cara, mas são atletas que estão rodando volumes extremamente altos, né? Então existe a especificidade, uma série de questões, momentos do atleta. Mas aí eu tenho um ponto sempre que é essa questão da falta de conhecimento, muitas vezes, ou da falta de entendimento, muitas vezes de técnicos, né? Quando você está lá no seu consultório, qual o maior erro ainda que você encontra quando chega um paciente para você, que você detecta que não é só o atleta que está cometendo alguns erros, que o erro vem dali de uma programação, de um planejamento, de um excesso de volume, de um excesso de intensidade? Como que é isso? Como que você discute isso? Como que você encara isso? Como que você aborda o coach? Vamos lá, eu mandei um atleta meu lá e ele tá estourado lá. Meu Deus. Volume, eu nem tá tirei incrível. A carta e já vi essa pergunta. Nem nós tiramos as 3 para ela, né, Betão? Tira as 3, aí põe as 3, cara, joga, isso. All in. Estamos ruim, meu, hoje. Bom, é delicado. Não fuja. Tamine, é o seguinte, eu gosto de você, eu te amo. Entendeu? Aqui, ó, eu amo. Responda na lata. Tá, é delicado. Primeiro que a gente tem que entender, né? How much is too much, né? O que é treinar demais. Existe um artigo, né? Você sabe disso. O que significa treinar demais, né? Então, eu acho que é a gente entender bem a rotina do atleta para entender se de fato a questão está no treinamento. E aí, vira a conversa com o treinador que fala assim, o problema talvez não esteja na sua prescrição de treino, mas talvez esteja na vida desse atleta para aguentar aquela carga de treino. Então, talvez essa abordagem, entendeu? De individualização no sentido de conscientização, olha, a sua planilha pode ser perfeita, mas se aquele atleta tiver uma carga interna muito alta, uma percepção de esforço muito alta, por conta dos estressores da carga da vida, aquela planilha não vai estar adequada, né? Então, eu acho que, às vezes, ir por esse lado de abordar, né? Ela gostou da carga da vida, ela vai levar essa palavra. Adorei carga da vida. Ela vai levar, e vou dizer mais, você não acha que, às vezes, não abordar de forma direta pode fazer com que o problema migre para outros atletas, para grupos de atletas? Porque, veja, você foi extremamente elegante na sua resposta. Aprendi a ser política, Você foi muito elegante. Mas, às vezes, eu acho, e aí eu vou te explicar uma coisa, a gente recebe atletas diversas vezes de outras assessorias. E nós vemos ali o que acontece, o que era feito, como não era feito. Muitas vezes com erros, assim, bem grotescos em termos de volumes de intensidade, né? Que não tem descrito em lugar nenhum, que você vê que realmente... E aí, associado a isso, outros atletas chegando também machucados, também cansados. Você não acha que, às vezes, abordar de uma forma mais direta e conscientizar isso não traria menos paciente para o seu consultório? Eu acho que, assim... Peraí, eu tô pensando. Acho que faz sentido, mas eu acho um lugar de fala delicado. Claro. Complexo. Complexo, por conta que eu sou médica, né? Claro. Então... Ela tá abordando o trabalho dele, né? Da pessoa. Então, eu geralmente, quando eu vejo que o atleta não para de se machucar,
e o profissional, né, de educação física também não está aberto a fazer mudanças, aí eu acho que é o momento de sugerir uma troca de assessoria, entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que a gente tem que tentar a conversa primeiro para você, porque eu não conheço todos os treinadores, Claro. né? Não, Então, nem eu. tentar essa conversa e entender se tem mudança, porque tem uma paciente que ela fala assim, eu tô reclamando que eu tô sentindo dor, que eu tô machucada, e o treinador não muda o treino. Aí eu falo assim, olha, a gente tem um problema em potencial aí, porque é para gerar mudança quando você reclama de dor ou sobrecarga. Então, assim, o treinador tem que fazer alguma coisa. Então, aí entra o meu trabalho de falar assim, talvez seja interessante você trocar de treinador. Porque esse treinador não está disposto a olhar para você como indivíduo. Então, eu acho que é mais por essa abordagem. Então, mas entendeu? olha que legal. Mas você vê que, num primeiro momento, existe um approach ali para tentar resgatar e falar, vem aqui, vamos resolver. E no segundo momento, terceiro, enfim, em algum momento existe, olha, realmente precisamos essa repensar. Pessoa não tá. Então, mas é isso que eu queria escutar de você, não, doutora Thaline. eu tô em pulso É firme. isso aqui que eu queria saber, Não, Betão, Sérgio. Eu também tenho pulso firme. Não, várias sensacional. vezes já aconteceu, assim, de acontecer isso. Poxa. Isso sem eu saber prescrever treino, porque não é da Claro. minha ossada, né? Claro. Então, assim, de falar assim, poxa, ele não tá com a conduta certa, porque Claro. tem que te olhar. É isso, né, Betão? Perfeito. Vamos mandar o técnico embora agora. Bora. Vamos terminar para o Betão poder dormir, Vamos dormir, Vagnão, já que tô ele com tá sono já. cansado. Também, né? Esse horário aqui já tava meio apagado. Né? Bom, Thaline, Beleza. mais uma vez, muitíssimo obrigado. Sempre incrível. Bate-papo, eu não Muito sinto bom. passar esse programa, Não Betão. então, meu, a gente vê o tempo passando ali e fala, caramba, já tá acabando. Passa muito Passa rápido. É rápido. muito fluido, é muito gostoso. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos chamar, né, Betão? Porque a terceira Não, tem que já pagar, vem de trazer novo, café já. e tudo, né? Já vem quer de deixar novo. marcado, Já Betão? deixar marcado. Já Foi vamos. muito bom. É um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado, Obrigado. viu? Agradeço Thaline, muito. quer deixar o seu contato para quem quiser te encontrar, marcar uma consulta, bater um papo sobre descanso, recuperação? É a coisa que eu mais falo, Ó. viu? Eu falo bastante. E comida, né? E Então, comida, e comida. Bom, pode me encontrar nas redes, né? No @Thaline Costa ou no olimpo.instituto, que é da clínica onde eu atendo. Sensacional. Serginho, mais alguma coisa? Muito obrigado, doutora Thaline. Obrigado, Arigolino. Betão, bom descanso para você. Valeu, Né? Serginho. Valeu, turma. Bom final de semana aí pra Obrigada. você. Pessoal, e sigam no lado do @Café com Triathlon no Instagram, no canal do Estema no YouTube. Segue lá, compartilha, curte os vídeos. Pode mandar pelo Instagram também sugestão de pauta, comentários, críticas, elogios, que a gente tá sempre aqui pra ouvir e fazer pra vocês, beleza? E o like, Tem que dar o like no vídeo, importantíssimo. Porque se não der o like, o que acontece, aparece Betão? pra menos gente, pô, e aí nós não ganhamos muito dinheiro. Pô, tá precisa ligado? E o ficar Estema rico. tira nós Então, daqui. aqui Estema tira nós. É, O Estema manda nós embora. É um acordo aqui pra atingir metas de like. É isso. Beleza? Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, Valeu. Serginho, Betão. Obrigada. Valeu. Valeu. Café com Tri. A sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.